Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja sempre presente junto de cada um de nós. Cumprimentamos a todos presentes, cumprimentamos os internautas que estão à distância, desejando muita paz e muita luz. Queremos, nesse instante, convidar a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus em oração, sempre com gratidão. Gratidão por tudo que nos é proporcionado a cada dia, a cada instante, a cada momento. Vamos agradecendo pela vida, pelo pão que nos alimenta todos os dias, pelo nosso vestuário, pela nossa família, por tudo, Senhor, por esta casa, por esta família espírita que nós temos aqui. Obrigado, Jesus. E mais uma vez vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo o mal que vieres contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciado a nossa reunião da noite de hoje, na paz de Jesus. Que assim seja. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade que são chegados todos os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos recebendo com muita alegria o casal Eurico Alarcão e Aninha. Sempre eles têm colaborado conosco aqui na nossa casa, em Anápolis, nas outras casas, lá no Francisco de Assis, sempre presente. Então, a nossa palavra é gratidão. E com muito amor, com muito carinho, eu passo a palavra para você. Obrigado. Muita paz, viu? Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. No primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de podermos estar numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes da aproximação, poder colher do nosso Mestre amado as suas vibrações amorosas que tanto nos auxiliam, nos curam, nos sustentam e nos iluminam no nosso caminhar do dia a dia. Normalmente a gente busca lembrar da pequena capacidade que a gente tem, assim pedimos a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos da noite e os amigos do plano espiritual que aqui já estão presentes, que eles possam fazer uso da nossa palavra, nos intuindo a entendimentos mais profundos e superiores. No capítulo
segundo do Evangelho, Allan Kardec reserva uma parte muito especial quando ele nos traz a lembrança da citação de Jesus, quando ele nos disse, em humanidade, que o reino dele não era deste mundo. E neste capítulo, brilhantemente, Gabi, sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, e Allan Kardec, que compuseram todas as obras da doutrina espírita, eles inseriram mensagens preciosas para nós, para a gente poder entender um pouco mais sobre a citação de Jesus, porque ele nos fala que o reino dele não é deste mundo. Mas é necessário que a gente compreenda o que é essa história de este mundo, né? E nessa mensagem, nessa passagem aqui do capítulo, nós colhemos muitas instruções. Hoje nós vamos falar sobre uma parte desse capítulo que trata da realeza terrestre. E é muito importante essa passagem. Muitas das vezes, quando a gente fala em realeza, a nossa mente se projeta para reis, rainhas, princesas, príncipes, de preferência encantados, né? Mas não é desses contos de fadas que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de reinados, mas dentro da nossa realidade. Porque nós vamos lembrar que todos nós temos reinados. No último capítulo do livro A Gênese, Allan Kardec, sabiamente, conversando com o Espírito, e eu vou falar com as minhas próprias palavras, Allan Kardec faz uma citação interessante nesse capítulo, quando ele comenta com o Espírito a questão do progresso da humanidade. Então, diz Allan Kardec, em determinado momento, àquele Espírito que estava orientando, que ele comenta que a lei de progresso é uma lei divina, portanto, infalível e permanente na nossa existência. E quando Allan Kardec assim fala, ele faz um comentário interessante nas suas ideias. Se a lei do progresso é lei divina, ela é imutável e infalível, evidentemente, o progresso vai acontecer e está acontecendo, queiramos ou não. Mesmo que um ou outro, ou se todos nós não quiséssemos, o progresso, por ser lei divina, vai acontecer. E naquele momento, ele faz, na sua forma de pensar e falar, ele faz um questionamento para o Espírito interessante, como se dissesse assim, se a lei do progresso ela é inevitável, né, e infalível, vai acontecer, queiramos ou não, né? E aí ele faz a pergunta, alguém pode pensar, né, algum espírito pode pensar assim, se a lei do progresso vai acontecer, então por que eu tenho que trabalhar, né? E muitos entre nós, humanidade, até hoje, agem assim, certo? É como aquela fala do sábio sambista brasileiro, que canta muito bonito, e as mensagens dele são boas também, quando ele canta aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E quantos estão aí deixando a vida levar? E naquele momento, então, o Espírito vem e deixa claro para nós todos, e Allan Kardec, que sabia, ele estava estimulando a resposta do Espírito, né? Aí, então, o Espírito diz o seguinte, que o progresso vai acontecer, verdadeiramente, mas Deus coloca os detalhes do progresso na mão dos Espíritos. Ou seja, está na nossa mão, de cada um de nós, os desencarnados, e nós que estamos aqui encarnados, detalhes do progresso da humanidade que nós precisamos cumprir. E não vivenciar aquele chamamento de deixa a vida me levar. Trabalhar, nos esforçarmos para crescer. E diante disso a gente começa a entender
que a realeza terrestre ela existe em todos os níveis e cada um de nós pode ser considerado um rei, uma rainha. Por quê? Porque todos nós temos responsabilidades nos nossos nichos, nos nossos pequenos reinados. O reinado da família, o reinado do ambiente de trabalho, o reinado da escola, o reinado do ambiente social aonde eu estou inserido. Portanto, é necessário que a gente entenda este reinado. E nós vamos lembrar, e é muito marcante isso, no ano, agora recentemente, quando aquela nossa querida da humanidade, a rainha Elizabeth II, a rainha mais longeva que já teve na história desse planeta, quando ela desencarna e passa para a pátria espiritual. Isso foi em setembro de 2022. E nós vamos lembrar que as atenções praticamente de todos os habitantes desse globo terrestre se voltaram para a história dela, para os feitos e voltaram também para os eventos das cerimônias de despedidas ou das cerimônias fúnebres. E é necessário, sem condenação nenhuma, porque não somos contra nada, porque aprendemos com Mahatma Gandhi que a gente não deve ser contra nada, porque ser contra é violência. É melhor a gente não ser a favor, que é a mesma coisa de ser contra, né? Mas nós ficamos observando os acontecimentos daqueles dias. Foram vários dias, né? Cerimônia demorada e tal, mas sempre envolto de muita luxúria, de muita pompa, de muito protocolo. E para lá, para Londres, os que se dizem importantes e as mulheres também, se dirigiram para lá para a cerimônia. E a gente que não condena e nem faz crítica, mas faz observação, porque é necessário que a gente perceba, para a gente até avaliar se eu estou inserido naquele grupo, fazendo o bem ou praticando o desamor, ou, em algumas vezes, nos preparando com as nossas próprias reflexões para que na próxima encarnação, se a gente vier um desses reis ou rainhas, a gente não cometer os mesmos equívocos existenciais. Estava eu acompanhando por alguns dias, porque a gente trabalha, então a gente não tem muito tempo para TV, mas alguns momentos a gente pôde acompanhar. E nós acompanhamos, em especial, aquele momento da despedida já com a missa. A missa de despedida da nossa rainha foi realizado na abadia de Westminster, que é um dos templos religiosos mais suntuosos de muitos anos, né, da antiguidade, muito suntuoso, com muita luxúria, com muita riqueza. E depois daqueles imensos desfiles pelas ruas de Londres, onde as pessoas se acotovelavam umas às outras para aparecer melhor nas cenas da televisão ou nas fotos de jornais, aquela imensidão de pessoas e um custo elevadíssimo de cerimônia. Não sei quantos milhões de dólares por ali estava correndo. Enquanto na região da África, que sustentou muitas daquelas riquezas do Império Britânico, a fome assolava as crianças, os idosos, as doenças por falta de medicamento, por falta de sanidade, por falta de instituições para tratar a saúde, estava lá acontecendo. E os focos de todos nós em humanidade para aquelas cerimônias luxuosas. Naquele momento daquela missa, eu que assisti todo, eu estava percebendo e fazendo algumas reflexões, aproveitando o momento para fazer algumas reflexões. Observava então a luxúria das pessoas, e não eram poucas, das autoridades da humanidade,
com seus fraques, seus ternos caríssimos, as vestimentas das senhoras, das senhoritas, as joias, as coroas, os colares de brilhantes e tudo mais. Uma riqueza imensa. Quando chega o momento em que adentra a abadia de Westminster, a urna funerária. Na urna funerária, carregada, evidentemente, com todo respeito, tinha sobre ela uma das coroas do Império Britânico, da realeza. E essa coroa é onde está cravada a maior pedra preciosa já encontrada no nosso planeta, que veio da região da África. Um valor imenso de tantas pedras, de tantos metais preciosos. E também sobre o caixão estava ali um instrumento que poderíamos chamar de cajado, todo de ouro, também com pedras preciosas, etc. Adentrou e as câmaras de televisão focando e focava a coroa, aquela riqueza, e focava as pessoas. E eu observando aquele momento. Era uma missa. E essa missa presidida pelo primaz da Igreja Católica Anglicana, Justin Welby, arcebispo da Candelária. Ele abre a cerimônia dentro dos protocolos e convida a primeira-ministra da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, para fazer a leitura do Evangelho. Liz Truss vai para a tribuna, abre o Evangelho e, para minha surpresa, estava reservado, naquele momento, o capítulo 14º do livro do Evangelho de João Evangelista. E quando anunciou que era a leitura do capítulo 14º, eu fiquei muito interessado, porque é um dos capítulos que eu tenho uma admiração profunda, pela forma que ele foi elaborado, pelas mensagens de Jesus, pelos relatos de João Evangelista. Não sei se vocês lembram ou se conhecem, se não, eu sugiro que estudem o capítulo 14º do Evangelho de João Evangelista, certo? Ele tem 31 versículos. É uma riqueza, é algo muito importante para toda a vida de todos nós, principalmente nós espíritas, porque lá nesse capítulo, dentro dos versículos, é a parte em que Jesus anunciou que no futuro, quando a humanidade estivesse em condições de compreender e de receber, viria para a humanidade um Consolador. E todos nós sabemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Nessa passagem, João Evangelista, que foi aquele discípulo que mais teve a capacidade de percepção dos sentimentos e das manifestações de Jesus, ele faz uma descrição interessante e numa linguagem bastante simples. É nesse dia em que Jesus sabia que ia ser sacrificado, pela sua capacidade espiritual, percepção e pelos eventos, os acontecimentos que estavam se manifestando. E Jesus, então, convida os companheiros mais próximos, aqueles amigos mais chegados, para um jantar de despedida. Então, esse capítulo 14º é um relato desse jantar que Jesus estava despedindo dos discípulos. E Jesus inicia, então, o jantar, falando para os companheiros que ele, logo, logo, iria desencarnar, iria partir. E naquele momento, Jesus percebe que as pessoas todas ficaram muito abaladas, os discípulos. E eu imagino por mim, se eu tivesse vivido junto a Jesus, ali,
Junto nós sempre estamos, porque Ele é que está junto com a gente, né? De vez em quando a gente foge dele e Ele vai, as dores da vida vêm e puxa a gente para o lado dele. Mas viver ao lado de Jesus durante 3 anos, dia e noite, sentindo o perfume das vibrações amorosas do nosso Mestre, ouvindo as suas falas serenas, agradáveis, com mensagens profundas, seus gestos, suas práticas de caridade, de fraternidade, de respeito, principalmente com as mulheres, ouvindo aquilo tudo durante 3 anos. De repente, ele fala, ó, estou indo. Dá uma tristeza muito grande, né? E naquele momento em que Jesus percebe que os discípulos ficaram muito tristes, ele fala, não turbe os vossos corações, né? Na casa do meu Pai, para onde estou indo, né? Tem muitas moradas. Ele estava ali revelando para nós os mundos espirituais, a vida pós a morte do corpo físico. E aí ele diz então para a humanidade que ele estava indo, porque ele estava falando para os discípulos naquele jantar, mas não era só para os discípulos, era para todos nós, não é? Ele estava usando os discípulos para deixar a mensagem para todos nós. E então ele disse que ele estava indo, mas que lá nesse lugar para onde ele estava indo, iria reservar um local, que ele estaria lá, aguardando os discípulos chegarem lá. Ele, na verdade, estava dizendo que ele partiu para dimensões espirituais mais superiores, os mundos mais superiores, e que ele está aguardando cada um de nós chegar lá. Esse foi o convite que Jesus fez. E quando ele, então, fala dessa forma, André e Filipe olharam, questionaram, e Filipe disse a Jesus, Senhor, o Senhor está dizendo que vai para um local e que nos aguarda chegar lá, mas o Senhor não deixou o endereço? Foi isso que ele falou, né? E aí, quando Filipe questiona Jesus, para onde é que é isso? Que lugar é esse, né? Qual o endereço para a gente ir lá? Jesus disse para eles e disse para nós todos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga-me, que eu estarei lá. Jesus, naquele momento, estava falando para nós, humanidade, que para a gente chegar aonde é o plano espiritual superior, é necessário que eu ande como Jesus andou. Que eu siga os passos de Jesus. E os passos de Jesus é de um reinado de amor, de justiça, de fraternidade, de caridade, de igualdade, de respeito a todos os seres deste planeta. Era isso que Jesus estava falando. E eu fiquei então, naquele momento, estarrecido, não condenando, mas de ver que a mensagem de Listros, na leitura do Evangelho, do capítulo, que Jesus está convidando a gente para seguir ele, a câmara de televisão focava os colares, os brincos das pessoas, as riquezas, enquanto muitos de nós, espalhados por todo o nosso planeta, estão carentes das necessidades materiais. Aí a gente começa a compreender. Quando Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. O mundo que Jesus estava dizendo é o mundo da indiferença, da iniquidade, do desrespeito, da avareza. Era esse o mundo que Jesus disse que não é daí que ele está. E a gente vai compreender quando Jesus disse para nós, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí a gente encontra a riqueza da mensagem de Emmanuel, quando ele faz uma referência sobre aquele que está no comando, aquele que está dirigindo, aquele que está governando, aquele que está gerenciando, aquele que é responsável por uma família para orientar os passos dos mais jovens. Quando Emmanuel nos faz a referência dizendo que aquele que
está no comando deve ser aquele que deve procurar servir a todos. E a gente tem uma inversão disso. O diretor da empresa é o que todo mundo, né, carrega água no jacá, vamos dizer assim. Todo mundo faz. O diretor, o presidente, o governador, o prefeito, esses que estão nos comandos, todo mundo faz referências aos reis, à riqueza, à luxúria. Mas é interessante a gente pensar, se eu estou dirigindo um grupo de trabalhadores, eu tenho que servir a todos para que eles tenham a condição de trabalho mais favorável para que eles possam produzir. Aí a produção aumenta, aí o progresso segue adiante. Aí a roda do progresso vai adiante. Emmanuel tem uma sabedoria muito grande do Evangelho de Jesus. E a gente faz apenas uma referenciazinha. Quem é o ser mais rico que a gente possa ter conhecimento? Alguém sabe aqui? Sabe, eu tenho certeza disso. Só não sabem falar, mas sabem. O ser mais rico é Deus. E Deus é mais rico porque Ele serve a todos nós. Toda obra divina é para servir a todos nós. E o que Deus quer? Referência? Não. Ele quer que a gente ame uns aos outros. Que a gente exercite o amor e a fraternidade. Por isso, a gente fica aqui a pensar como nós somos equivocados na nossa existência. E para nos alertar sobre o equívoco, Allan Kardec e Gabi pegam uma mensagem de uma rainha da Inglaterra, da França. E essa rainha da França era uma mensagem psicografada. Uma rainha que contou para nós como ela chegou lá no plano espiritual, certo? E aí nós vamos ler um trechinho dela aqui. Está no item 8º do capítulo 2º, uma realeza terrestre. Essa rainha, arrependida, talvez de ter virado as costas para as pessoas, de não ter praticado esses ensinamentos preciosos, né, de poder servir as pessoas, pelo cargo que tinha e pela riqueza que tinha, ela fala na mensagem, arrependida, o orgulho me perdeu sobre a terra, orgulhosa. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse, que carreguei comigo a minha realeza terrestre. Ela tinha toda uma pompa, né? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível quando ela chegou lá, né? Ela não me seguiu até o túmulo, a riqueza. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de sangue nobres. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se preocupara com tanta avidez sobre a terra. E nós também temos que nos preocupar. Para se preparar um lugar neste reino, lá no plano espiritual, esse que Jesus nos convida, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que haveis sido, que posições haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. E ela cita, depois vocês chegam em casa, dão uma lidinha, né? E no fechamento ela assina.
uma rainha da França. Muitas das vezes a gente pensa que a riqueza material, que em alguns têm ou detêm, é coisa ruim, está errado, certo? Outros pensam que ser presidente, diretor, rei, rainha, é errado. Não. Ao contrário, é muito importante para que possa ser feitos os usos adequados da forma correta dos recursos para poder servir. Então não é o título que está errado, não é a posição social que é errada, é o comportamento daquele que ocupa. E aí nós vamos encontrar esse Evangelho de Jesus, e na nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata basicamente, talvez especificamente, de comportamentos e de costumes. Jesus veio trazer para nós orientações para os nossos comportamentos, dentro dos papéis em que nós vamos executar. Porque existiram reis e rainhas de bondade muito grande, apesar de terem sido poucos. Mas existe aqueles que tiveram consciência. No ano 1214, na França, nascia um rei que nos deixou e nos deixa até hoje muitos bons exemplos e orientações. Esse rei, chamado de São Luís, muitos pensam que é o Luís XV, né? Mas não é. O São Luís, esse santo, certo? Canonizado pela Igreja Católica, ele foi um rei de muita bondade. Ele nasce em 1214. Seu pai era o rei Luís VIII. Portanto, ele não era o Luís XV, ele era o rei Luís IX. A sua mãe, que era uma católica fervorosa, mas ela tinha um conhecimento, uma intuição da existência do processo da reencarnação. Ela tinha consciência do papel da reencarnação que todos nós temos que desenvolver aqui na Terra. E ela, então, ajudou muito o rei Leão VIII na sua gestão justa, correta, probo, certo? Cuidava das finanças de forma honesta da França e fez muito pelas pessoas da França naquela época. Quando o jovem estava com 12 anos, o seu pai faleceu. E, portanto, a coroa passa para esse Luís IX. A sua mãe foi designada como a regente, porque ele não podia ser rei, ele recebia a coroa, a pompa, tudo, mas não podia ser rei. E ela, então, assumiu e fez um reinado melhor do que o do seu esposo. Um reinado de muita bondade, de muita fraternidade, de muito respeito. E ela enfrentou diversas situações delicadas na França daquela época. E naquele período estava nascendo ali perto um tal de Francesco, ou Francisco de Assis, que era outro espírito iluminado. Era o momento em que espíritos de bondade estavam vindo para a Terra. Ela, ao receber, tem uma história muito bonita registrada nos anais da França, que o escrivão da corte escreveu quando ela, Branca de Castela, que era o seu nome, quando ela recebe, no momento do nascimento do Luís IX, ela recebe pela primeira vez o nenenzinho nos seus braços. Ela olha para aquele bebê e diz a ele: tu és agora o templo. Primeiro ela fala: oi, filhinho. Como se cumprimentasse: oi, chegou, né? Oi, filhinho, tu és agora o templo de um Espírito Santo. Conserve o seu coração puro e seja
um rei de bondade. Essas palavras dela mostram que ela já tinha a consciência de que ela estava recebendo um espírito já de um grau de iluminação, porque ela já fala, conserve o seu coração puro, né? Oi, filhinho, opa, chegou, né? Porque ela era uma pessoa que entendia o processo da reencarnação, mesmo sendo de uma doutrina religiosa que não aceitava. Mas ela tinha consciência. Ela cuida daquela criança, procurou mantê-lo fora daqueles ambientes da luxúria, dos reinados, da corte, onde aquelas pessoas se reuniam mais para os divertimentos, certo? E as pompas, andavam pelos jardins fazendo aqueles mise-en-scène, né? E todo aquelas vestimentas que queria cada vez mais mostrar luxúria e soberania sobre as pessoas, aonde aquelas pessoas passavam quase que o dia todo comendo asas de fazão assado, tomando as suas bebidas, os seus vinhos, mas tomando muito ponche, que era o que se bebia naquela época. Aquela era a vida da luxúria. E ali as fofocas, as artimanhas para derrubar fulano, para derrubar ciclano, e o tempo passava. Ela procurou mantê-lo na criação fora desse ambiente, levando ele para o estudo, para a convivência mais saudável, para conhecimentos. Branca de Castela, nos momentos mais difíceis, ela tinha uma pessoa que ela consultava. Sabe quem era? O menininho, o Luiz. Ela consultava ele e ele dava soluções brilhantes para ela e ela tomava. Então foi um par, mãe e filho, num reinado muito bonito. O reinado interno do lar e o reinado. O pai já tinha desencarnado e ele seguiu. Quando ele estava com 21 anos de idade, aí ele assumiu o trono de vez. E fez um reinado, que ele desencarnou com 59 anos, fez um reinado de muito progresso, de muita mudança, de muita melhoria para o povo francês. Apoiado por um anjo da guarda, que eu costumo dizer que as nossas esposas são nossos anjos da guarda encarnados, que vêm zelar por nós, nos ajudar nas nossas caminhadas. E nós precisamos reconhecer isso. Nós, homens, ou espíritos que estão usando o corpo masculino. Ela, Branca de Castela, reconhece a beleza daquela moça que Luís IX conheceu e levou para apresentá-la. Margarida de Provence, ou Provença. Uma jovem que tinha um ideal de fraternidade, de caridade, muito, muito acentuado. E ela estimula o rei a promover muito benefício. E ele era tão voltado à assistência e à caridade que ele não dava assistência a aquelas festas frívolas, banais que tinha. Foi chamado lá na corte pelos os políticos da época, lhe chamaram atenção, porque ele não dava assistência a essas coisas fúteis. E aí ele tem uma frase célebre quando ele disse assim: se eu dobrasse o tempo para as caçadas e os jogos, vocês ainda estariam me repreendendo. Porque muitos querem levar a vida nas farras da vida. E ali era assim. Quando ele assumiu, ele procurou alguns focos de problemas que tinha na França. Havia na França, naquela época, um desregramento sexual muito grande, uma promiscuição total, certo? Muito estupro. E ele, então, toma medidas, além de medidas legais, medidas educativas, e conseguiu mudar o comportamento daquele período.
ele baniu de lá os jogos de azar, que eram muitos, e ele sabia que aquilo não era bom. Parece que no Brasil está voltando, né? Ele conseguiu lá naquela época. Então esse senhor teve um reinado muito bonito. Desencarnou com 59 anos de idade. O tempo passou. E poucas pessoas ainda têm conhecimento da história desse grande espírito que deixou para nós um exemplo de que, quando estamos no encargo de posições importantes, que a gente deve agir também com importância, mas com a importância dos ensinamentos de Jesus, porque são eles que solidificam o êxito da nossa existência. E aí nós vamos verificar, passados-se os anos, quem se apresenta para trazer para nós instruções preciosas na codificação da doutrina espírita? São Luís. São Luís foi, dentre ou o espírito que mais trouxe instruções na codificação da doutrina espírita. O capítulo da reencarnação, que aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, é obra que ele nos trouxe. As revelações, as instruções preciosíssimas sobre a reencarnação. E são tantas as passagens, certo? No livro dos médiuns, no livro dos espíritos, na última questão do livro dos espíritos, quando Allan Kardec pergunta se nesse mundo um dia a gente vai ter um planeta de paz, de amor, de felicidade. E o Espírito São Luís estava lá para nos dar instruções. Diz ele que sim, nós vamos ser felizes aqui, mas depende dos nossos comportamentos, das nossas vibrações mentais, das nossas preces, que o nosso comportamento de bondade muda a psicosfera do nosso planeta, nos levando à condição de receber espíritos mais iluminados que vão nos auxiliar nesse engrandecimento das nossas ações. No dia 18 de abril de 1857, era um sábado, Allan Kardec descia a rua da sua casa para o centro de Paris, se dirigindo à Galeria Royal, que tinha sido um palácio de reis antigos da França. E lá, nessa galeria, existia uma livraria chamada Dentu, que foi o local onde a doutrina espírita foi lançado para a humanidade. Era aquela mensagem de Jesus lá de João Evangelista, se cumprindo, quando Jesus disse que viria um Consolador. E esse Consolador prometido, a doutrina espírita, estava sendo colocado para a humanidade. O Livro dos Espíritos, naquele sábado de abril, foi lançado para a humanidade. Allan Kardec desceu meditando, evidentemente agradecendo a Deus. Era um sábado de manhã, estava começando a primavera, fechando o período do inverno, então era um dia ainda frio, meio úmido. Amélie Gabrielle Baudet e as filhas da família Baudin, que foram as médiuns que psicografaram, né, as obras da doutrina espírita, e Ruth. Ruth era uma jovem de 18 anos que foi uma das que trabalharam na codificação, utilizando a mediunidade. E sabe qual era a mediunidade? É muito interessante isso. As outras eram psicografia, mas ela era a mediunidade sonambúlica. Toda a revisão gramatical e de conteúdo da doutrina espírita foi elaborado pelo trabalho dessa jovem, que durante a noite, Allan Kardec e Gabi passava o texto para ela lia, e à noite, no plano espiritual, os espíritos aprovavam ou diziam: peça para mudar essa palavra, ajuste esse texto.
E no dia seguinte ela voltava lá e falava com Allan Kardec e com Gabi para poder atender. Um trabalho lindo. Naquele dia, então, lançou-se para a doutrina espírita para a humanidade. Passaram o dia lá, atendendo pessoas, tirando dúvidas, e eram muitas, né? Cansados no fim do dia, voltam para casa. Gabi convida as pessoas, as médiuns, a família, os amigos, a tomar um chá e comer lá uns biscoitinhos na casa dela. E eles foram para lá. E aí reuniram muito felizes, tomando o lanche, né, saudável, quando de repente uma jovem de 15 anos de idade, chamada Hermance de Faux, prima do rei Napoleão, sentiu a presença de um espírito e disse a Allan Kardec: existe uma mensagem. E eles então se prepararam, tiraram os comes da mesa, limparam, organizaram, se prepararam, botaram um forro na mesa, trouxeram aquela cestinha que usavam para poder escrever as letras, né? E aí manifesta-se um espírito através da mediunidade de Hermance de Faux. Quem era? São Luís. Olha o São Luís lá de novo. Dizendo da felicidade. E disse que Jesus estava muito feliz de ter cumprido, deles terem cumprido com a missão de trazer as luzes dessa doutrina para a humanidade. E ele, agradecido a Deus, numa mensagem muito bonita, ele convida então a todos. E aí ele fala a todos. A todos. Para que nós lutássemos contra o materialismo. Mas ele não usou a palavra contra. Para poder transformar o materialismo em valores espirituais. E naquele momento, ele diz: vamos à luta, mas as armas a serem usadas terão que ser somente, e eu vou repetir, as armas que serão usadas terão que ser somente as armas dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque essas são as verdadeiras armas, essas transformam. E depois dele encerrar a mensagem, todos felizes, encerrando o dia, foram para suas casas, ficou Allan Kardec e Gabi sentados na sala, naquele silêncio. Gabi diz a ele: meu esposo, eu vou me recolher. E ele concorda, ela sai, sobe a escada, vai para o quarto, e ele vai para a escrivania. E ele escreve um pequeno texto. Nesse texto, era um texto que ele estava agradecendo a Deus e a todos que conseguiram e permitiram a vinda da doutrina de luz. E ele disse, num pequeno trecho, que se somente um coração na humanidade fosse iluminado por aquelas obras, por aquela obra, que ele já estaria feliz e com a certeza do dever cumprido. Que realeza, que realeza. E aí a gente encerra lembrando a cada um de nós que todos nós temos um reinado. A nossa família, o ambiente de trabalho, a nossa cidade, esse país, esse planeta. Que todos nós temos um reinado. E que a gente precisa seguir os exemplos de Jesus. Quando ele disse: meu reino não é desse mundo. Mas ele, pelo seu exemplo, nos ensinou que o mundo dele é o mundo do respeito, da amizade, da fraternidade, da benevolência,
da caridade acima de tudo. Que a gente possa utilizar os nossos recursos sempre em prol daqueles que mais necessitam. Muita paz e luz. Nesse momento nós agradecemos o Eurico Larcão por estar aqui esta noite, trazer aí os seus conhecimentos, a sua palavra, a mensagem da noite. Que Deus te abençoe e continue te iluminando sempre. Muita paz. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta casa e todos são sempre, sempre bem-vindos. Queremos agradecer aos internautas, as pessoas que estão à distância nos acompanhando através do canal GEOC, Grupo Espírita Os Caminheiros. E aí a gente pede carinhosamente que as pessoas possam se inscrever, comentar, se possível, para que a nossa mensagem espírita possa ser levada o mais longe possível. E nesse momento, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de fazer a divulgação de um evento que o Conselho Espírita Regional está promovendo agora no dia 25 de agosto, que vai ser realizado lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em comemoração aos 76 anos de fundação daquela casa. Catarina Rocha Monte, ela é de Fortaleza, do Ceará, estará fazendo um seminário no próximo domingo, das 9 às 11h30, sobre conhecimento espírita e a transformação do ser. Queremos convidar a todos para que esteja lá, junto conosco, comemorando, estudando, aprendendo e compartilhando de momentos maravilhosos, que é a comemoração de um aniversário de fundação de uma casa espírita. Então, contamos com a presença de vocês. E, por gentileza, a gente pede que nos ajude a divulgar. Daqui até domingo, ainda temos um prazinho, porque dá para a gente convidar mais uma pessoa para estar lá. Tá bem? Nesse momento, nós encerramos aqui a primeira parte e vamos pedir a fluidificação das águas e o encerramento, e posteriormente nós vamos ao passe.